minhas mãos, que um dia foram um dom de Deus para devolver a autoestima às pessoas, se tornaram as ferramentas do diabo. Sou cirurgião plástico, um dos melhores do país, diziam. E hoje sou um fugitivo, um homem que sabe demais e que por isso foi sentenciado à morte. Eu não entrei nisso por ganância, irmãos. Eu entrei por medo. Anos atrás, eles me procuraram. Homens de terno, com olhares de gelo e pastas cheias de segredos sobre o meu passado. Eles não me pediram, eles me ordenaram. Eu usaria a minha arte, a minha ciência, para um projeto de segurança nacional. Eu me tornei o escultor da maior mentira da história do Brasil. Eu ajudei a criar as faces dos sósias. Por anos, eu vivi em uma gaiola de ouro, uma clínica de luxo, dinheiro, prestígio e o pânico constante de ser a próxima ponta solta a ser eliminada. Com a farsa ruindo, com as notícias da verdade vindo à tona, eu sabia que a minha hora estava chegando. Eles não podiam deixar o escultor vivo para contar como a estátua foi feita. Nesta madrugada, 26 de outubro, eu decidi fugir. Peguei meu passaporte, o dinheiro que guardava e fui para o aeroporto. Mas eles foram mais rápidos. Na estrada escura, eu vi os faróis no meu retrovisor. O mesmo carro preto, sem placas. E a perseguição começou. Eu acelerei, com o coração na boca, o meu Porsche rasgando o asfalto. Mas eles eram profissionais. Em uma curva, me fecharam. Senti um impacto, o metal se contorcendo, o som do vidro se estilhaçando. O carro capotou. Várias e várias vezes, até parar em um barranco, um amontoado de metal retorcido. Eu estava preso, as pernas esmagadas, o sangue quente escorrendo pelo meu rosto. E eu apaguei. Para a perícia, será um acidente trágico. Para mim, foi a minha libertação. No instante em que a consciência deixou meu corpo ferido, a dor sumiu. Eu me vi flutuando acima dos destroços fumegantes. E ao meu lado, um espírito de uma clareza, de uma lógica que a minha alma de cientista reconheceu imediatamente. Era o Dr. André Luiz. Ele me olhou, não com julgamento, mas com a compaixão de um médico que recebe um colega ferido. E sua voz, precisa como um bisturi, falou na minha alma. Doutor Fausto, suas mãos foram aprisionadas pelo medo para construir a mentira na carne. Mas a sua alma, em seu último ato de coragem, clamou pela liberdade. O alto ouviu. Você não foi convocado para o julgamento, mas para o testemunho. Você será o perito que explicará o crime por dentro. Ele me disse que a minha missão, ao voltar, se eu voltasse, seria a de confessar, a de revelar à nação a engenharia da farsa, os detalhes da monstruosidade que as minhas próprias mãos ajudaram a criar. Sejam bem-vindos ao canal Espiritismo Sentinela da Luz. Eu sou um criminoso, um cúmplice. Mas hoje, a pedido do Dr. André Luiz, eu serei a testemunha-chave que colocará os verdadeiros mandantes no banco dos réus. Antes de abrirmos este dossiê proibido, peço que se juntem a mim nesta confissão. Deixem seu nome e sua cidade nos comentários. Cada um que busca a verdade é um juiz nesta grande corte. Dr. André Luiz me mostrou que nenhuma mentira, por mais bem esculpida que seja na carne, pode resistir ao bisturi da verdade do espírito. Para que vocês entendam o processo de criação, a tecnologia usada, os erros e os horrores por trás da fachada dos sósias, peço que se inscrevam neste canal. O que trago não é uma teoria, é a confissão do homem que estava na sala de cirurgia. E com a pouca honra que me resta, eu digo: sejam bem-vindos à verdade. Agora, com a permissão da espiritualidade maior, vamos voltar no tempo.
Vamos para a primeira e mais secreta sala de cirurgia, onde a face da mentira foi esculpida pela primeira vez. Irmãos, a minha alma de médico que fez um juramento para curar estava diante da chance de confessar o crime que cometi. E o Dr. André Luiz, o grande perito do espírito, me disse: você precisa voltar à origem, Fausto. Sua cura começa onde o seu crime começou. Vamos para a primeira sala de cirurgia. A visão do meu carro em chamas se desfez. Fomos transportados não para um hospital, mas para um lugar que parecia saído de um filme de ficção científica. Era um laboratório subterrâneo, frio, de um branco que doía nos olhos. Não havia cheiro de hospital. Cheirava a ozônio e a metal esterilizado. E no centro da sala, em uma mesa de operação que parecia flutuar, estava o paciente. Um homem de uns 50 anos, sedado, fisicamente parecido com o líder que o Brasil conhecia, mas não idêntico. Era como um rascunho, uma tela em branco. Este Fausto, disse a voz de André Luiz na minha mente, foi o protótipo, a primeira cobaia. Agora, veja a verdadeira cirurgia, a que antecedeu a sua. E então, irmãos, eu vi. Ao redor do paciente não havia médicos de carne e osso, havia entidades, os cirurgiões das trevas. E eles não usavam bisturis, eles usavam ferramentas de luz escura. André Luiz me explicou que antes de tocar na matéria, era preciso moldar o espírito. A primeira fase, Fausto, ele explicou com a precisão de um professor de anatomia. É a plastia perispiritual. Eles não podem mudar o DNA, mas podem, com um magnetismo de alta densidade, alterar temporariamente a forma do corpo espiritual, o molde que dá forma ao corpo físico. Eu vi como eles projetavam sobre o corpo do paciente um holograma perfeito do perispírito do Lula original. Era o molde. E então, com seus instrumentos de energia, eles começaram a esculpir o perispírito do homem sedado, forçando-o a se conformar ao molde. Eu via o corpo espiritual dele se esticando, se contraindo. Era uma tortura silenciosa. O objetivo não era apenas a aparência, mas a assinatura vibracional. Eles estavam tentando forjar uma identidade energética. Agora, Fausto, a sua parte, disse o mentor, e a visão me puxou. Eu estava de volta no meu próprio corpo, anos atrás, naquela mesma sala. Eu estava com minhas roupas cirúrgicas, minhas mãos tremendo, não de medo, mas de uma excitação científica perversa. Eu, o melhor cirurgião plástico do Brasil, estava diante do maior desafio da minha carreira. E eu o aceitei. Os cirurgiões das trevas se afastaram, mas permaneceram na sala, como sombras vigilantes. E eu comecei o meu trabalho. Mas não era uma cirurgia comum. Eu não tinha fotos para me guiar. Eu tinha o holograma, o molde perispiritual, que só eu podia ver, projetado sobre o rosto do paciente. Minha missão era fazer com que a carne obedecesse ao fantasma. Comecei pelo nariz, a rinoplastia. O molde me mostrava que eu precisava alargar a base, criar uma curvatura que não existia. Meus bisturis dançavam com uma precisão que eu nunca tive. Eu não estava apenas operando, eu estava pintando um quadro vivo. Depois, as pálpebras, a blefaroplastia, para criar o olhar cansado, as bolsas sobre os olhos que eram a marca registrada. E por fim, a parte mais difícil, o queixo e a mandíbula. Implantes de silicone moldados ali, na hora, para recriar o contorno exato do molde espiritual. Mas, irmãos, algo estava errado. Eu sentia
Durante a cirurgia, mesmo com o paciente sob anestesia pesada, ele tinha espasmos, pequenos tremores, e os monitores cardíacos às vezes disparavam sem motivo. A equipe de anestesistas, cúmplices da farsa, aumentava a dose, mas a resistência continuava. E eu sentia uma angústia vindo daquele corpo. Não era a dor física, era a dor da alma. Era como se a alma do homem, o verdadeiro dono daquele corpo, mesmo sedada, estivesse lutando lá do fundo do poço de sua consciência contra a violação. Ela não queria aquela máscara, ela não queria se tornar o outro. Na época, eu, em minha arrogância científica, disse a um dos homens de terno: "O paciente é resistente à anestesia." E ele me olhou com um sorriso frio e disse: "Continue, doutor. É só um bug no sistema." Hoje eu entendo. Não era um bug, era uma alma. Uma alma que eu estava ajudando a enterrar viva. Terminei a cirurgia. O trabalho era perfeito. A semelhança era assustadora. Eu me senti um deus, Michelangelo terminando seu Davi. Mas quando olhei para o rosto que minhas mãos criaram e vi por um instante o reflexo do terror nos olhos da alma prisioneira que estava por trás daquela máscara de carne, o meu triunfo se transformou em nojo. Eu não tinha criado a vida, eu tinha profanado uma. Com o coração pesado pela lembrança, pela culpa que me esmaga, eu me virei para o Dr. André Luiz e perguntei: "Doutor, eu entendi o meu crime. Eu vi a falha, a alma que resistia, mas eles continuaram. Os outros, sócios, os que vieram depois, eles parecem mais perfeitos, mais vazios. Como eles consertaram o bug da consciência?" E o Dr. André Luiz, com o olhar de um perito que vai revelar a evolução de uma arma, me disse: "Você viu a criação do protótipo, Fausto. Agora vou lhe mostrar a atualização do sistema. A engenharia reversa que eles fizeram para, nos modelos seguintes, garantir que a alma não pudesse mais lutar. O procedimento de esvaziamento psíquico completo." Irmãos, a minha alma de cientista, mesmo em meio ao horror, estava diante de um quebra-cabeça. Eu tinha participado da criação do protótipo, a primeira marionete. E eu tinha testemunhado a falha, a alma do hospedeiro que resistia. Com essa dúvida de engenheiro no coração, eu perguntei ao Dr. André Luiz: "Doutor, como eles consertaram o bug da consciência? Como os outros sósias, os que vieram depois, parecem tão perfeitos, tão vazios?" O olhar de André Luiz, antes de um colega, tornou-se o de um perito que vai explicar a evolução de uma arma biológica. "Você viu a criação do protótipo, Fausto?" disse a voz dele em minha mente. "Uma gambiarra feita às pressas. Agora vou lhe mostrar a linha de produção, a atualização do sistema, que nasceu do erro que você mesmo testemunhou. O procedimento de esvaziamento psíquico completo." A visão da primeira sala de cirurgia se desfez. Mergulhamos em um ambiente ainda mais frio, mais tecnológico. Não era um laboratório improvisado, era uma instalação. Parecia uma UTI neonatal do umbral, com várias incubadoras de energia escura. E dentro de cada uma, um corpo perispiritual flutuava em estado de animação suspensa. Eram os candidatos, as futuras marionetes. O fracasso do protótipo, explicou André Luiz, ensinou-lhes uma lição. A sedação da alma não era suficiente. Para
farsa ser perfeita, a alma do hospedeiro não podia ser apenas adormecida. Ela precisava ser encapsulada, isolada, transformada em uma prisioneira dentro de sua própria casa, sem nenhuma conexão com o mundo exterior. O que você vai ver agora, Fausto, é o procedimento padrão que eles desenvolveram para os modelos seguintes. Ele me levou para uma das salas de procedimento daquela instalação, e ali, irmãos, eu, um médico, vi a negação de toda a medicina. Vi o procedimento em 3 estágios. Estágio 1. A supressão mnemônica, disse o mentor. Eu vi um corpo perispiritual ser colocado em uma máquina. Um capacete de metal escuro foi baixado sobre a cabeça dele. E eu vi nas telas de energia ao redor a vida daquela alma sendo projetada. Cenas da infância, o rosto da mãe, o primeiro amor, os filhos. E eu vi o capacete começar a emitir uma frequência, um som baixo, dissonante. E as imagens nas telas começaram a se distorcer, a se fragmentar, a virar estática. Eles não apagam as memórias, Fausto. Isso seria impossível, explicou André Luiz. Eles as corrompem. Eles desmagnetizam o HD da alma, tornando as memórias inacessíveis à consciência. A alma perde a sua história, perde o seu eu. Estágio 2. O estilhaçamento da vontade. Ele continuou. Após o primeiro procedimento, o perispírito, agora sem memórias, era levado para outra máquina. E eu vi sondas de energia, como agulhas, sendo conectadas aos seus principais centros de força. E essas sondas começaram a bombardear o espírito com frequências contraditórias. Uma onda de medo, seguida de uma onda de euforia. Uma onda de amor, seguida de uma onda de ódio. Aqui, disse André Luiz, e sua voz era de um laudo. Eles quebram a vontade. A alma, bombardeada por emoções conflitantes, entra em um estado de choque, de paralisia volitiva. Ela perde a capacidade de querer, de desejar, de lutar. Torna-se completamente passiva. E o estágio final, o encapsulamento anímico. Este foi o mais terrível. A alma, agora passiva e sem memória, era levada para a última fase. E eu vi os magos das trevas, os cirurgiões do mal, trabalhando sobre ela. Com sua própria energia, eles teciam, ao redor do núcleo daquela centelha divina, uma membrana, uma casca de energia densa e escura. Era como criar um cisto perispiritual. A alma não é expulsa, concluiu André Luiz. Ela é aprisionada, colocada em uma prisão solitária, dentro de seu próprio ser. Ela está ali, viva, mas completamente isolada de seu perispírito, de seu corpo, de suas sensações. É o coma mais profundo que se pode imaginar. A morte em vida. Depois deste procedimento, irmãos, o que sobrava era a casca perfeita. Um corpo e um perispírito sem memória, sem vontade, sem alma consciente. Um biorobô, pronto para ser pilotado pelo operador das trevas, sem nenhum risco de bugs, de consciência. E então, a visão me trouxe de volta ao meu próprio passado. Me vi, meses depois da primeira cirurgia, sendo chamado para ajustes nos novos modelos. E eu me lembrei. Lembrei como era diferente operar aqueles corpos. Não havia mais espasmos, não havia mais a resistência à anestesia. Os monitores cardíacos eram estáveis, como os de uma máquina. Eu estava operando em corpos que, para minha sensibilidade de médico, pareciam mortos. E eu, na minha cegueira, dizia à minha equipe: vejam, até que a anestesia deles melhorou. Não era anestesia, irmãos. Era a ausência. A ausência da alma que eu estava ajudando a profanar. A minha culpa, que antes era de um cúmplice, agora se tornou a de um coveiro de almas vivas. Com a minha própria alma agora esmagada pela verdade completa do meu crime, eu me virei para o doutor André Luiz. A
minha mente de cientista, mesmo no desespero, fez a última pergunta. A pergunta que definiria a esperança ou a sua ausência. Doutor, se eles conseguiram, se eles criaram a marionete perfeita, sem falhas, como? Como é possível que o sistema deles esteja ruindo? Qual é o erro de cálculo? Qual é a vulnerabilidade de um sistema que eliminou a variável humana? E o Dr. André Luiz me disse: você viu o aparente triunfo da engenharia deles, Fausto. Agora, vou lhe mostrar o erro primário, a falha de projeto que eles, em sua arrogância, nunca viram e que está colocando toda a obra deles abaixo. Irmãos, a minha alma de cientista, mesmo esmagada pela culpa, estava diante do enigma final. Eu tinha visto a perfeição da engenharia deles. A marionete sem alma, o biorobô incapaz de se rebelar. Com o desespero de um homem que vê um crime perfeito, eu perguntei ao Dr. André Luiz: doutor, se eles criaram a marionete perfeita, sem falhas, como é possível que o sistema deles esteja ruindo? Qual é o erro de cálculo? Qual é a vulnerabilidade de um sistema que eliminou a variável humana? O doutor André Luiz me olhou e pela primeira vez eu vi em seu semblante a sombra de um sorriso. O sorriso de um engenheiro que vai apontar o erro primário, a falha de projeto mais fundamental de todas. Você viu o aparente triunfo da engenharia deles, Fausto? Disse a voz dele em minha mente. Agora vou lhe mostrar o erro primário, a falha de projeto que eles, em sua arrogância de quem se julga criador, nunca viram e que está colocando toda a obra deles abaixo. Ele continuou, e a sua explicação era da mais pura física espiritual. Ao removerem a alma, Fausto, eles criaram o que julgavam ser a casca perfeita. Mas eles se esqueceram de uma lei fundamental do universo. A natureza abomina o vácuo. E uma alma, por mais simples que seja, é um universo de energia. Ao criarem um vácuo anímico, eles não criaram um espaço vazio e controlável. Eles criaram um buraco negro psíquico. A visão na minha frente mudou. Eu vi um dos sósias perfeitos em uma aparição pública cercado por uma multidão. E André Luiz me pediu para olhar a energia. Eu vi a aura da multidão. Havia luz dos que o apoiavam por fé, mas havia também a energia escura do ódio dos que o combatiam, a energia cinzenta do medo do povo, a energia da confusão, e eu vi o que acontecia com o sósia. O vácuo anímico dentro dele, irmãos, agia como um aspirador de pó de almas. Ele sugava, de forma indiscriminada, todas as energias ao seu redor. Ele se tornava um ímã para a poluição psíquica do ambiente. Observe o paradoxo, Fausto, disse o mentor. A alma original, com seu campo de força, agia como um filtro. Ela podia sentir o ódio, mas não se tornava o ódio. A casca vazia, não. Ela não tem filtro, ela não tem identidade, ela simplesmente se torna o que o ambiente é. Em um ambiente controlado, de energia neutra, ela funciona perfeitamente. Mas no meio do povo, no meio da batalha de paixões que é o vosso Brasil, ela se torna uma esponja de caos. E eu vi, na visão, o resultado. Eu vi a energia da raiva da multidão sendo sugada para dentro do perispírito do sósia. E o corpo, que não tinha uma alma para processar aquela emoção, começou a reagir, como um corpo que recebe um veneno. Eu vi os circuitos perispirituais dele entrarem em sobrecarga.
A energia do ódio começou a queimar os fios que o ligavam ao operador. O que você está vendo, Fausto, diagnosticou André Luiz, é a síndrome de rejeição espiritual aguda. O perispírito, o corpo espiritual, mesmo sem uma alma consciente, tem uma programação básica, um sistema operacional de autopreservação. E ele está começando a rejeitar a energia tóxica que está sendo forçado a absorver, e a própria presença do operador, que ele identifica como um corpo estranho, um transplante que deu errado. O corpo, Fausto, está atacando o parasita. Irmãos, a beleza da lei divina me deixou sem fôlego. O erro fatal deles foi a arrogância de achar que podiam criar um corpo sem alma. Eles criaram a esponja perfeita para sua própria sujeira. Os bugs, os colapsos, a degradação física dos sócios não eram falhas de sistema. Eram os sintomas da rejeição. Era o corpo, em sua sabedoria instintiva, lutando para expulsar o veneno. A perfeição deles foi a causa da sua ruína. Este, irmãos, é o ponto de tensão. André Luiz me mostrou a sala de guerra das trevas e eu vi o pânico deles ao perceberem o erro de cálculo. A criação perfeita deles estava se autodestruindo e eles estavam diante da escolha de um cirurgião que fez um transplante errado. Ou eles tentam manter o órgão defeituoso no paciente, correndo o risco de uma infecção generalizada que matará a todos, ou eles tentam uma cirurgia de emergência para remover o órgão, uma cirurgia de altíssimo risco que pode expor todo o erro médico. E a escolha deles, nascida do desespero, foi a de tentar a cirurgia, o que outros testemunhos já descreveram como o protocolo de limpeza final, o acidente aéreo. A tentativa de remover e destruir todos os órgãos transplantados de uma só vez, para que ninguém possa fazer a autópsia. E o Dr. André Luiz me deu então a nossa missão, a missão da equipe de perícia da luz. Ele disse que quando a cirurgia de emergência deles acontecer, o nosso papel não é o de entrar em pânico, nem o de comemorar. O nosso papel é o de garantir as provas. Por isso, meus irmãos, eu, Fausto, um cirurgião que agora serve a verdade, peço a vocês que se comprometam com este juramento, o juramento do perito. No dia em que a notícia da limpeza vier, qual será a sua postura? A do espectador chocado? Ou a do investigador que busca a verdade por trás da fumaça? Declare a sua função nos comentários. Escreva com a força da sua alma: eu serei um perito da verdade. Vamos mostrar ao alto que quando o crime acontecer, a equipe de perícia da luz estará a postos. Se este meu relato, se esta confissão que me liberta tocou o seu coração, ajude este canal a continuar sua missão. Com uma oferta de amor, um valor que não irá atrapalhar sua vida financeira, através do botão Valeu. Sua contribuição ajuda a custear os gastos com roteirista, editores e produtores, para que o canal possa se manter postando mais vídeos. Depois de me mostrar a falha fatal do projeto deles e a sua reação desesperada, o Dr. André Luiz, com a certeza de um investigador que já tem todas as provas, me disse: eles tentarão a cirurgia de acobertamento, Fausto, mas a equipe cirúrgica do alto já está de prontidão. Agora vou lhe mostrar o decreto que transforma a sala de cirurgia deles na nossa sala de autópsia. Irmãos, a minha alma de cientista, que por anos serviu à mentira, estava agora diante da verdade mais terrível, o plano de limpeza final das trevas, o sacrifício de suas próprias criações para gerar o caos e apagar as provas. Mas o Dr. André Luiz,
com a calma de um mestre de xadrez que vê o movimento desesperado do adversário, me disse: eles tentarão a cirurgia de acobertamento, Fausto, mas a equipe cirúrgica do alto já está de prontidão. Agora vou lhe mostrar o decreto que transforma a sala de cirurgia deles na nossa sala de autópsia. A visão me projetou para o futuro, um futuro que eu senti que está batendo à nossa porta. E eu vi, irmãos, eu vi o plano deles se concretizando. Vi a nação mergulhada em choque, em luto, em confusão. E vi, no plano espiritual, a estratégia deles começando a operar. A onda de energia de comoção sendo gerada e a máquina de propaganda deles em uníssono começando a semear a culpa, a acusar os justos, a apontar o dedo para os patriotas. A armadilha estava armada. Mas então, no auge do caos, eu vi a intervenção. Fui levado de volta para o alto, para o Supremo Concílio da Luz. A atmosfera não era de tristeza, mas de uma concentração operacional intensa, como a de uma sala de controle de crise no momento decisivo. O arcanjo da justiça, o grande perito divino, levantou-se. Ele não olhava para a dor do mundo, olhava para a integridade da verdade. E sua voz, clara como um laudo pericial, proclamou o decreto da verdade inextinguível e da perícia soberana. Ele disse: considerando que as hostes sombrias, em seu ato final de desespero e covardia, atentaram contra a própria criação, sacrificando os vasos que animavam para gerar o caos e apagar as provas de seus crimes, e considerando que a tropa de sentinelas da luz na terra manteve a disciplina da serenidade forense, não se deixando contaminar pela armadilha emocional e criando com sua calma o campo energético necessário para nossa atuação, o alto comando da luz decreta. Artigo 1º. A preservação da prova perispiritual e material. Fica decretado que, embora os corpos materiais tenham sido destruídos no plano físico, os corpos de delito espirituais, os perispíritos dos sósias e de seus operadores, estão a partir deste instante sob a custódia da perícia divina. A caixa preta de cada alma envolvida, com todos os registros de suas ações, pensamentos e ordens recebidas, está intacta e preservada como prova irrefutável para os tribunais do karma. Adicionalmente, equipes de resgate espiritual já foram designadas para proteger a caixa preta física da aeronave. Ela não será perdida, ela não será adulterada, ela será encontrada. E sua gravação, protegida pela luz, revelará a verdade técnica do evento, que ecoará a verdade espiritual. Artigo 2º. Fica decretado que a tentativa de culpar os justos será revertida pela própria força da evidência. Nossas equipes de engenharia reversa espiritual atuarão sobre a investigação material do acidente. Faremos com que as evidências da sabotagem, implantadas pelos próprios arquitetos da farsa, venham à tona de forma inequívoca. A perícia dos homens, inspirada pela perícia de Deus, não encontrará falha humana do piloto ou falha mecânica acidental. Encontrará a assinatura do crime. A investigação que eles iniciaram para nos culpar será a mesma que os condenará. A arma do crime apontará de forma irrefutável para a mão do verdadeiro assassino. Artigo 3º. A transmutação do luto em lucidez. Fica decretado que a energia de comoção e de luto gerada pela tragédia será espiritualmente filtrada e recodificada pela vossa serenidade. Onde as trevas semearam a dor para gerar o ódio cego contra um inimigo fabricado, a luz usará a mesma dor para gerar a reflexão profunda. A pergunta que brotará no coração do povo não será quem são os culpados, mas por que isso aconteceu?
A tragédia que eles planejaram como um ponto final para a história se tornará o maior ponto de interrogação da história do seu país, forçando toda a nação a buscar a verdadeira causa, a verdadeira origem, a farsa que a precedeu. O funeral deles será o berço do despertar em massa. Irmãos, ouvir aquilo foi como ver um advogado de defesa virar o jogo no último minuto, usando a principal prova da acusação para inocentar o seu cliente e condenar o promotor. O plano deles, que parecia perfeito, tinha sido transformado na ferramenta da nossa vitória. A perícia divina era infalível. E o doutor André Luiz, com a satisfação de um perito que vê a verdade triunfar sobre a mentira mais bem elaborada, me deu a nossa missão final neste processo. Ele disse que este decreto, esta vitória da perícia divina, precisa ser juntado aos autos da consciência coletiva e que nós somos as testemunhas que assinarão o laudo. Por isso, meus irmãos, eu, Fausto, um cirurgião, que agora serve a verdade, peço a vocês, em nome da lei e da ciência, assinem o laudo. O doutor André Luiz me pediu para dizer que cada curtida que vocês derem neste vídeo é a sua assinatura no laudo da perícia divina. É o seu atesto e dou fé. É a sua declaração, como testemunha ocular da história, de que a verdade sobre este crime nunca será apagada. Assinem, irmãos, sejamos as testemunhas que a mentira não poderá calar. Se este meu relato, se esta confissão que me liberta tocou o seu coração e o convocou para esta nobre missão, ajude este canal a continuar sua obra com uma oferta de amor, um valor que não irá atrapalhar sua vida financeira através do botão Valeu. Sua contribuição ajuda a custear os gastos com roteirista, editores e produtores para que o canal possa se manter postando mais vídeos. Ao final da visão, eu vi a cena da tragédia e vi, invisíveis aos olhos dos homens, os peritos do Cristo com seus equipamentos de luz recolhendo as provas espirituais, colocando um selo de proteção na caixa preta física, garantindo que a verdade fosse preservada para sempre. E as últimas palavras de André Luiz na minha alma de investigador foram: o laudo foi concluído, Dr. Fausto. As provas estão seguras. Agora vou lhe mostrar o protocolo para a nova fase do inquérito. A reconstrução do Brasil sobre os alicerces da verdade incontestável. Irmãos, a minha alma de médico, que viu a perícia divina garantir a preservação da verdade, sentiu o alívio de um caso encerrado. Mas a minha consciência de cirurgião, que sabe que depois de remover o tumor, o trabalho mais importante é a reconstrução, ansiava pelo próximo passo. E o Dr. André Luiz, o grande mestre da engenharia espiritual, me disse: o laudo foi concluído, Dr. Fausto. As provas estão seguras. Agora vou lhe mostrar o protocolo para a nova fase do inquérito. A reconstrução do Brasil sobre os alicerces da verdade incontestável. Ele me explicou que após o trauma da tragédia e a revelação da verdade, a nação estaria como um paciente que acabou de sair de uma cirurgia radical, livre da doença, mas fraca, cheia de cicatrizes e precisando de um plano de reabilitação. E ele me deu as 3 diretrizes, os 3 procedimentos para a cirurgia reconstrutiva da alma do Brasil. O primeiro procedimento, ele disse, é a criação do canto estéril da honestidade. Com a precisão de um cirurgião-chefe preparando sua equipe, ele me explicou: Fausto, nenhuma cirurgia pode começar se o campo não estiver estéril. Qualquer bactéria pode causar uma nova infecção. A reconstrução do Brasil não pode ser feita em um ambiente de pequenas mentiras e jeitinhos.
A vossa primeira e mais sagrada missão é a de serem os guardiões da asepsia moral. Eu vi, irmãos, o que ele queria dizer. Aquele pequeno favor ilícito, aquela pequena vantagem que a gente leva, aquela mentira social, tudo isso eram os germes que mantinham um ambiente doentio. A vossa tarefa é a de praticar a honestidade radical. É a de se recusar a participar, mesmo que de longe, da cultura da desonestidade. É a de ser impecável em vossos próprios atos. Cada vez que um de vocês escolhe a verdade em vez da conveniência, por menor que seja o ato, vocês estão esterilizando um pedaço do campo operatório. A reconstrução do Brasil exige um ambiente de total transparência, e essa esterilização começa nas vossas próprias mãos. O segundo procedimento é a sutura dos tecidos sociais com o fio da reconciliação. Ele me mostrou a alma do Brasil, e ela estava cheia de cortes, de lacerações profundas causadas pela divisão, e disse: um corpo ferido precisa ser suturado, Fausto, para que as bordas se unam e a cicatrização aconteça. E o fio para costurar a alma de uma nação é a reconciliação. A ordem era clara. A vossa missão agora é a de serem os cirurgiões da união. É a de procurar aquele parente com quem você rompeu por política e dar o primeiro passo. É a de ouvir, sem julgar, o irmão que foi enganado. É a de parar de ver o outro como o inimigo e começar a vê-lo como uma parte do mesmo corpo que também está ferida. Ele me mostrou que cada ato de perdão, cada conversa que busca a ponte em vez do muro, era como um ponto de sutura, unindo os tecidos rasgados da nossa pátria. A cicatrização só começa quando as duas partes da ferida se tocam novamente. A vossa missão é a de serem os fios que unem. E, por fim, o terceiro e mais sublime procedimento: o transplante do coração cívico à caridade como órgão vital. Com um olhar de esperança, André Luiz concluiu: o corpo está limpo, as feridas estão sendo suturadas, mas para que ele viva com plenitude, ele precisa de um coração forte. O velho coração do Brasil, o do egoísmo, do cada um por si, adoeceu e falhou. A nação precisa de um transplante. E o novo coração, o único órgão compatível com a pátria do Evangelho, é a caridade. E eu vi, irmãos, vi um Brasil onde a principal lei não era a do lucro, mas a do serviço. A vossa missão final, ele disse, é a de serem os doadores e os cirurgiões deste transplante. É a de entender que o bem-estar do vizinho é a sua própria saúde. É a de criar redes de apoio, de fazer o trabalho voluntário, de amparar os necessitados. Cada ato de serviço desinteressado é uma célula deste novo coração que vocês estão transplantando para a nação. Um Brasil com um coração que pulsa na frequência da caridade é um organismo imune a qualquer doença do egoísmo e do poder. Depois de me entregar este protocolo, este guia que transformava a minha ciência de cortar a carne na ciência de curar a alma, a visão do Dr. André Luiz começou a se dissipar. Suas últimas palavras foram: o paciente está em suas mãos, Dr. Fausto. A cirurgia de reconstrução começa agora. Use suas mãos para o bem. E eu acordei, com a dor lancinante do meu corpo esmagado, o som das sirenes se aproximando. Eu estava vivo. E no meio da minha própria dor, eu fiz um juramento. Se eu sobrevivesse, as minhas mãos, que um dia serviram à mentira, nunca mais fariam outra coisa a não ser servir à cura. E eu agradeço a vocês, meus irmãos, minha nova equipe cirúrgica. Obrigado por terem estado comigo nesta longa e dolorosa confissão. O meu crime foi grande, mas a minha vontade de reparar é ainda maior.